Oi, tudo bem? Você já brincou de tabu Ouija? Na narrativa de hoje, eu trouxe algumas histórias de pessoas que resolveram se aventurar nessa brincadeirinha inocente, achando que era tudo besteira, e acabaram ficando com medo, ou não sabem muito bem o que pensar porque coisas estranhas aconteceram, ou se arrependeram mesmo porque não foi legal. Oi, Lê, produção! Oi. Bora lá? E a primeira história, a menina chama de O Tabuleiro Invocado e começa da seguinte forma. Eu estava dormindo na casa de umas amigas e alguém teve a brilhante ideia de levar um tabuleiro Ouija. Quando foi ali na hora que ela veio com esse negócio, algumas das meninas que estavam ali, pelo jeito era aquela festa do pijama com um monte de menina junto, né? Algumas elas ficaram com um pouco de medo e não quiseram participar, saíram. E outras ficaram. E como eu nunca acreditei, achava que era mentira, que as próprias pessoas moviam ali a blaquete com o dedo, achei que, né, vamos lá, vamos brincar e tal. Beleza. Elas começaram, fizeram algumas perguntas ali, tem alguém aqui, aquela coisa toda. Em um determinado momento, elas perguntam se o suposto espírito que estava lá conhecia alguém ali, ou era conhecido de alguém, ou era parente de alguém, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, a Blaquete mexeu e respondeu que sim, né? Foi ali no sim. E aí, elas pediram as iniciais dessa pessoa para testar. O espírito respondeu a letra E, foi para a letra E e depois para a letra K. Como não tinha ninguém ali com essas iniciais, elas meio que desistiram. E aí ela continua assim. Eu sempre pensei que isso era mentira e que as pessoas é que moviam a pecinha de brincadeira. Mas no final, todas nós tiramos o dedo da plaquinha. Como que chama? Eu acho que é blaquete. Aquele... Nossa, não sei. No final, todas elas tiraram o dedo e ele continuou se movimentando sozinho. Então, mas dizem que é exatamente isso, né? Não pode tirar o dedo do negócio antes de fechar, não é isso? Tem umas regrinhas ali. Você não pode Tem seguir, uns não filmes pode que eu já tirar vi o mencionar que dedo. você não pode tirar o dedo, porque senão você sem fechar, porque o negócio continua aberto. Tem todas umas regrinhas ali, tem todo um negócio por trás da tabuleiro Ouija. E teve uma época que elas eram vendidas realmente. As pessoas compravam como você compra, sei lá, um remédio na farmácia. E aí tinha tipo um manual de instruções que as pessoas tinham que seguir. Era tipo brinquedo. Era né? tipo um brinquedo, inclusive tem uma versão da Estrela que era para crianças, tá? Converse com seu anjo. Eu vou trazer um outro vídeo falando sobre isso e das teorias, da explicação científica para isso, mas vamos voltar aqui para os relatos, depois a gente fala sobre isso. Então vamos focar aqui na história. No dia seguinte, elas foram contar para as outras meninas que estavam fora ali, que não participaram da brincadeira, o que foi que aconteceu. E quando elas contaram, uma das meninas ficou vermelha, aí ela falou, mas são as minhas iniciais. Elas, mas como assim? E aí elas descobriram que ela tinha um nome do meio que começava com K e ninguém sabia. Então a letra E era o primeiro nome e a letra K era o nome do meio que ninguém ali sabia, a maioria nem sabia que ela tinha nome duplo, mas o espírito sabia. O espírito estava mais esperto que todo mundo, ele conhecia mais ela do que as próprias amigas. Olha que maravilha. Aí a menina que conta aqui, ela fala que a partir disso ela começou a acreditar, né? Porque teve o negócio das iniciais, o negócio que moveu sozinho, e assim, ela não tá muito afim de brincar com isso de novo, não. Ficou com a pulga atrás da orelha, né? Mas enfim. E o segundo se chama O Telefone Fantasma. E a história começa assim. Quando eu estava no colegial, minhas amigas e eu estávamos brincando com um tabuleiro Ouija, claro, né? Super normal. Eu brinquei muito, inclusive. Você brincava na escola, com os amigos? Não, eu brinquei uma vez só. Bom, ela estava brincando com as amigas, com o tabuleiro. Só que, tipo, todas elas estavam fazendo um negócio muito na brincadeira, porque literalmente ninguém que estava ali acreditava. Todas eram super céticas, era o tipo de gente que nem acreditava direito em fantasma, sabe? Esse tipo de coisa. Mas geralmente é assim, né? A pessoa que tá procurando vai lá fazer, às vezes não encontra nada. Mas quem vai de brincadeira, o fantasma olha e fala, não, eu vou provar que eu tô aqui. Mas é o que eu falo, você não pode falar que não acredita, que aí é que ele se manifesta como mesmo. assim? Não acredito. Tô aqui, tá me ignorando? Bom, enfim, elas eram todas céticas e foram lá brincar com o negócio. Só que aí, quando elas começaram, nada acontecia. Nada acontecia, o negócio não se mexia, elas já não acreditavam mesmo, e aí começou as piadinhas, né? Elas começaram a fazer piadinhas,
Ela pegou e fez assim, eu vou... Virou pra amiga e falou assim, eu vou falar o seu número em voz alta pro fantasma poder te ligar. E ela começou a soletrar o número de telefone Que saudável. da amiga. Exatamente. Super saudável. Quando ela terminou de falar o último número, elas ouviram o celular dela tocar. Não é legal. E aí elas se assustaram, saiu todo mundo correndo, aquele negócio assim. E aí, né, elas se acalmaram e depois elas voltaram. Quando elas voltaram, elas viram que o celular estava desligado. E elas ligaram o celular e elas viram que tinha uma chamada perdida, uma chamada de um número desconhecido não atendida. Até então, o celular estava desligado, não era nem para ele ter tocado, já começa por aí, né? Uhum. Elas ligaram, estava lá com uma chamada perdida. Só que não parou por aí. Teve mais coisa. Mais tarde, vários contatos que ela tinha ali no celular começaram a mandar mensagem para ela, dizendo que tinha chamada do número dela no celular deles. No momento que o celular estava desligado. Entendi. Então, assim, além do celular dela tocar desligado, aí elas ligaram, tinha realmente uma ligação perdida. Nesse período que o celular estava desligado, o celular ficou fazendo chamadas do além para vários amigos, vários contatos que ela tinha. Aí a pessoa finaliza, obviamente, falando que nunca mais tocou e nem pretende tocar no tabuleiro Ouija. Claro. Já pensou se continua? Vai passando os dias, você continua recebendo chamada? Isso que é o pior, né? Além? E faz o quê? Troca o número? Será que aconteceria se ela atendesse? Será que ela Sim. ia ouvir alguma coisa? Um sussurro? Uma respiração do outro lado? Ai, que horror. Já pensou? Tá bom. Esse aqui também achei legalzinho. A pessoa chamou de o mágico do tabuleiro. E ele começa assim. Minha melhor amiga e eu usávamos um tabuleiro Ouija com frequência. Elas eram, né, usuárias assíduas aqui. E aí ela fala que assim, elas faziam sempre, mas no fundo, ela não acreditava realmente que estava falando com o espírito. Ela achava que era mais aquela coisa que o pessoal diz do poder da sugestão e tal, que tem aquele movimento que a sua mão acaba fazendo e você nem percebe, alguma coisa nesse sentido. Ela não achava que era de fato algo sobrenatural, então elas viviam fazendo isso tipo de passatempo, vamos colocar assim. Certo dia, na verdade, certa noite, o que é mais relevante, né, do que fazer durante o dia. Certa noite, elas perguntaram se alguém estava lá, e o tabuleiro respondeu que sim, só que ele não foi na palavra assim, ele soletrou S-I-M. Enfim, ele preferiu escrever do que... Não era um fantasma muito prático, isso daí. Ele foi lá e soletrou. E aí elas começaram a perguntar quem era, e o suposto, o fantasma, ele dizia que era uma garota de 12 anos, que ele foi respondendo ali as perguntas e tal. E aí, essa amiga que fazia brincadeira com ela, que estava com ela, teve a brilhante ideia de fazer um jogo de adivinhação com o fantasma. E aí, elas perguntaram se a menina queria jogar. O tabuleiro respondeu que sim. E ela pegou um baralho de cartas comum, como esse aqui. Pegou um baralho. E ela pegou o baralho e ela tirou uma carta aleatória do baralho e deixou virada para baixo. E aí elas perguntaram no tabuleiro que carta era essa. E aí o tabuleiro, primeiro, ele se moveu para o número 7. E depois ele soletrou a palavra, letra por letra, vermelho. Adivinha que carta essas meninas tinham escolhido? 7 vermelho. 7 de ouros. E aí, elas saíram correndo. E desde 2012, elas nunca mais tocaram no tabuleiro. Ai, todo dia é isso. Todo dia é isso. Olha, você parar pra pensar, se fosse uma coisa psicológica, que a sua própria mão mexe, elas sabiam. Quer dizer, a carta tava virada pra baixo, né? Nenhuma delas Ninguém sabia sabia qual qual era a era carta. a carta. Então, eu acho que é por isso que elas ficaram assustadas, entendeu? Porque nenhuma delas sabia qual era a carta. Mistério. É porque se a gente que mexe o negócio lá no psicológico, você tá com a imagem da carta na cabeça, né? Sim. Mas se elas não tinham visto, é fantasma.
Eis a questão, né, Eu Lê? não O que sei. faríamos? Sim. Tá bom. O dia que eu joguei no tabuleiro Ouija, não aconteceu nada e mesmo assim eu fiquei maluca das ideias. Imagina, Que maluca da cidade. imagina se acontece. Eu não tenho a mínima ideia do que eu faço. E você brincou com o tabuleiro de verdade, né? Sim, no cemitério. E não deu certo, mas também Eu a gente lembro. tava tão Foi a nervosa. única vez que eu brinquei com o tabuleiro Ouija. De verdade, não aconteceu nada. Sim, Todas as outras vezes que eu brinquei era Ouija de pobre. sim. Brincadeira do copo, brincadeira do compasso, porque ninguém tinha um tabuleiro Ouija de verdade, né? Então, e aquela vez que a gente jogou, a gente tava tão preocupado no guarda pegar a gente. Ou nos caras Ouija que. no túmulo alheio não é muito bom, né? Eu lembro. Ou nos caras que rouba caixão. É. Que a gente Lembro ficou disso. só um pouquinho e foi embora. Também nem deu Não tempo deu- de não acontecer alguma aconteceu coisa. nada. Mas deu Não um vento rolou. esquisito. Tem um vento esquisito. Não, pô, tava tudo normal. Aí a gente começa a brincar com o tabuleiro, começa aquele vento. É esquisito. É verdade, deu um vento esquisito. Não lembrava disso. Bom, o próximo se chama Brincadeira Demoníaca. A menina começa assim. Uma vez, fui brincar com o tabuleiro Ouija com... Ela foi brincar com o tabuleiro Ouija com uma amiga. Elas estavam no quarto dela. E ela estava tentando acender as velas. E ela não conseguia de jeito nenhum. Ela acendia o fósforo. E aí ela ficava lá segurando para sempre. E as velas não acendiam de jeito nenhum. E ela, enfim, depois de insistir muito, ela finalmente conseguiu acender as velas. E ela já achou isso estranho, mas até aí, tudo bem. São só algumas velas, tá? Então elas estavam com a janela fechada, a luz apagada, só a luz de velas e o tabuleiro. Legal, quero fazer. E aí quando elas iam começar, do nada, a mãe da amiga dela ligou e ela estava muito preocupada. Ela falava que estava com uma sensação estranha, um pressentimento ruim, ligou, perguntando se estava tudo bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tá, e aí a amiga conversou com a mãe, falou que não, que estava tudo bem, passou. Só que aí elas fizeram a brincadeira e estranhamente, nada aconteceu. Elas estavam num ambiente super propício, a luz de vela, aquele negócio todo, só que nada. Ninguém quis conversar com elas. Quando era bem tarde da noite, a amiga dela já tinha ido embora pra casa. E ela, obviamente, ia dormir ali no quarto dela. Só que ela começou a se sentir estranha, porque ela se sentia observada. E assim, a brincadeira tivesse dado certo, se elas tivessem conversado com alguém, seria até normal ela ficar assim, né, com o psicológico, sabe, com medo e tal, e achar que estão observando ela porque ficou impressionada. Mas não tinha acontecido nada. E aí vem a cereja do bolo. Vou explicar. Com um sonho que não é sonho. Porque aí, beleza, ela tava se sentindo estranha, a menina já tinha ido embora, ela se sentindo observada, e aí ela dormiu e teve um pesadelo. E nesse pesadelo, ela via um bicho assustador, tinha umas garras enormes e ele corria atrás dela. E quando ela conseguiu acordar, as pernas dela estavam todinhas arranhadas. E aí ela fala que não conseguiu dormir mais, jogou o tabuleiro Ouija no lixo, dormiu 2 semanas abraçada com a mãe e nunca mais quer chegar perto de um negócio desse. Eu acho que esse fantasma não queria bater papo, não queria conversar, porque não veio brincar, acho que ele ficou olhando assim, pra quê? Não, eu acho que. Você quer interagir? A gente vai interagir do meu jeito. Não era um fantasma legal. Não era. Ele é aquele negócio, é o que eu falei, né? Falam que o tabuleiro Ouija ele abre um portal. Por isso que você tem que fechar depois. Que ninguém fecha. Ele abre um portal e não necessariamente o que você tá falando, a pessoa com quem você tá falando é uma pessoa, é um espírito bom. Se inscreve no canal se você gosta desses temas, que eu vou trazer um vídeo falando sobre a tabuíja e brincadeiras agregadas, inclusive incluindo o Charlie, que ficou famoso, e outras coisas assim. Que é a mesma pegada, mas a ideia aqui é que é o seguinte, é uma roleta russa, né? Você pode brincar e não dar nada, ou você pode, de fato, abrir um portal e chamar alguma coisa do além, porque, tecnicamente, quando você chama os espíritos, você tenta se conectar com o outro lado, eles podem te ouvir ou não. Seja através de uma tabuíja, seja através de um ritual, enfim, seja o que for. Vou trazer o vídeo falando sobre isso, já se inscreve para não perder, hein? O próximo relato. A pessoa chamou... Na verdade, a pessoa não chamou de nada, porque quem criou o nome fui eu. Que o povo não põe nome. Esse aqui eu chamei. Eu chamo de o aviso do cãozinho. Do cãozinho. Mas assim, porque esse aqui ninguém pôs nome. Estavam em 5 pessoas
E tiveram, novamente, mais um grupo que teve a brilhante ideia de brincar com o tabuleiro Ouija. Diz que na época estava se falando muito sobre isso, parece que tinha um filme que tinha saído que tinha esse tema, e a galera resolveu, né, era normal as pessoas quererem brincar com esse negócio. Aí beleza, eles estavam em 5 pessoas, fecharam a porta ali, num ambiente, numa sala fechada, e começaram. Só que na hora que eles começaram, sabe aquilo que você começa a perguntar, tem alguém aí, não sei o quê? Eles tinham um cachorrinho que estava amarrado no andar de baixo. Amarrado assim, tipo, numa coleira. Ele não estava solto, estava preso. Não sei se ele mordia, tinha um monte de gente lá prender o cão que mordia, não sei, ele não entrou em detalhes. Mas o caso é que eles estavam em cima e o cachorro estava amarrado numa coleira lá embaixo. De repente, quando eles começaram a brincar, esse cachorro entrou em pânico. Mas um pânico que ele conseguiu arrebentar a coleira. Ele estava no andar de baixo, não estava nem vendo o que estava acontecendo. Porque os cães, gatos, os animais, eles têm uma sensibilidade maior que a gente, eles veem e tal. Mas ele estava em outro ambiente. O cachorro surtou. E aí ele conseguiu estourar a coleira, a corrente onde ele estava preso. Ele correu escada acima, feito um louco. Chegou lá no quarto onde eles estavam e ele arranhava, e latia, e chorava, sabe? Queria entrar ali a qualquer custo. E aí, claro, eles tomaram aquele susto, porque, né? Tinha acabado de perguntar, tem alguém aqui, de repente o cachorro começa a surtar ali na porta. E aí eles desistiram e resolveram não brincar mais. E eles ficaram muito assustados. Por causa do cachorro, mas ficaram muito assustados. Desistiram, não quero saber disso não. Eu acho que na hora que eles começaram a mexer com o tabuleiro Ouija, o fantasma chegou da entrada. Ele chegou lá embaixo, viu o cachorro primeiro, foi subindo. Fez o caminho da casa. Ele veio de lá do cachorro. O que eu acho interessante nessas relatos de tabu Ouija é que, assim, geralmente eles são bem curtinhos porque as pessoas elas não permanecem por muito tempo fazendo isso. Geralmente acontece... Muita gente brinca e não dá nada, não acontece nada. É aquilo que a gente estava falando. Você vai chamar o além, pode ser que alguém te responda, que alguém escute o seu chamado, pode ser que não. Então, muita gente brinca e não dá nada, não acontece nada, não tem nem história para contar. E, geralmente, quem tá tentando e realmente acontece alguma coisinha, a pessoa já desiste. Então, são relatos curtos, a grande maioria. Algumas coisas, elas são muito sutis, assim, tipo, é estranho, mas não é tão escrachado. Mas, assim, cara, você fica pensando naquilo depois, né? Não é muito normal. Não, e esses, assim, que é muito genuíno, né, que alguma coisa pequena e significativa acontece, tipo essa do cachorro se soltar e surtar, é uma coisa muito específica, ao mesmo tempo é uma coisa muito ok, é uma coisa que não é muito fantasiosa. Não tem como esses são os piores. Esses são os piores, porque é muito real. Sim. Muitas manifestações do oculto, do além, elas são simples, assim. E é claro, as pessoas mais céticas, elas vão tentar encontrar uma explicação mirabulosa para o que está acontecendo ali. Inclusive, eu sou dessas. Geralmente, eu tento encontrar uma explicação científica para os negócios tudo, porque senão tudo vira fantasma. Eu aceito que tudo ruído é fantasma e eu, assim, fico em paz com ele, sabe? Não, tudo que acontece primeiro eu vou ver, eu sempre vou achar que é uma outra coisa. Raramente acontece alguma coisa que eu vou olhar e falar assim, é uma presença sobrenatural. Raramente. A grande maioria das vezes eu começo a pensar, eu consigo ligar uns pontinhos aí. Mas esse tipo de coisa é muito interessante, porque tá pegando em gente que não acredita em nada. Então a tendência é elas fazerem isso, elas racionalizarem. E muitas vezes elas não conseguem. Aí você fica com a pulga atrás da orelha também, né? Bom, esse aqui não deram nome, não tem nome, ele é um pouquinho mais longo. E eu esqueci de pôr nome também, então vai ficar relato sem nome. Esqueci de criar um nome para ele. Vamos lá. Começa da seguinte forma, é um rapaz que conta. No meu 11º ano, fiz essa brincadeira com os meninos do acampamento do Serviço Nacional. Eu tive que pesquisar isso para entender o que era, porque é um negócio lá da Índia, e eu vou explicar para vocês. É assim, ó. Lá na Índia tem um programa do governo, esse Serviço Nacional, ele é baseado na ideia de que fazer serviço voluntário, seja de saúde, seja o que for, de amparo para as pessoas, isso ajuda a formar o caráter. Então eles têm um serviço, como se fosse um programa organizado pelo governo, que eles oferecem para estudantes. Aqui ele coloca primeira e segunda turma de escola do nível 2. Eu creio que seja tipo o ensino médio daqui. E eles oferecem para essa galera e para os estudantes de curso técnico, graduação e pós-graduação. E aí o que acontece? Vai todo mundo para um lugar para fazer serviço voluntário, e você passa uns dias nesse lugar. Bom, ele conta que eles estavam no lugar, eles dormiam num lugar
que era tipo um galpãozão. E dentro desse galpão eram construídas como se fossem várias salas ou vários quartos, com umas paredes de metal que eles colocavam lá dentro e transformavam um galpão em vários ambientes. Eu acho que tipo drywall que a gente vê, sabe, essas baias, essas salinhas dentro do escritório, mais ou menos isso, mas eram paredinhas de metal. E ele e os outros meninos estavam dormindo nesse galpão. Enquanto que as meninas e as outras funcionárias estavam num outro prédio um pouquinho melhor. E eles ficaram no lugar cagado, entendeu? Vocês são homem mesmo, fica aí. Isso, Que devia ser injustiça. assim, né? Seria ao contrário se fosse em outros lugares, não vou citar lugares. Entendi. Esse lugar onde elas estavam estava a 50 metros. 50 metros não é muito, né? 50 metros deve ser muito, não. Acho que é tipo um terreno aí, sabe? Tipo um terreno com 2 casas? Deve ser mais ou menos assim. Eles estavam no galpão, elas estavam tipo num predinho que tinha ali. E aí, no dia seguinte, na manhã seguinte, eles já iam voltar pra casa, iam embora, era a última noite, e aí os bonitos resolveram fazer a brincadeira. Só que assim, não foram todos que participaram, tinham muitos homens, muitos rapazes ali. E, teve uns caras que quiseram ir dormir, sabe? Não... Então, ao todo, eles estavam em 12 rapazes. O caos. O caos, exato. Eles estavam em 12, e assim, como é um lugar que tem uma organização e tal, tinha horário para apagar a luz, esse tipo de coisa e tal. E tem um determinado momento que todo mundo tem que se recolher, é a regra ali do lugar. Apaga a luz, todo mundo vai deitar, então beleza. Esses 12 caras, fizeram tipo cabaninha com cobertorzinho assim. Tinha mais uma galera, uns outros caras deitados lá do outro lado. O amigo dele, que tava ali do lado, morria de medo dessas coisas, então ele deitou sozinho, que se cobriu inteiro com o cobertor, falou, não vou nem ver o que vocês estão fazendo. Tadinho. E aí eles pegaram sobras de papel gráfico que eles tinham usado nas atividades do dia, nas atividades que eles faziam ali no programa sobre o papel, e aí eles fizeram a Ouija de pobre, como a gente estava falando, que corta lá os papelzinhos para fazer as letrinhas, fizeram a Ouija de pobre. Tá, voltaram ali a Ouija. E aí, tem uma parte aqui que eu vou precisar da ajuda dos universitários. Por quê? Como era um jogo de Ouija diferente, ele fala que na época tinha saído um filme lá, não sei que filme é esse, era tipo o Charlie, era tipo isso, era um filme que era mais ou menos a brincadeira da Tabu Ouija e tal, e no filme eles cantavam uma musiquinha. Não era que nem a gente tá acostumado, tem alguém aqui, não sei o que você... Tinha uma musiquinha que você cantava pra chamar. Eu lembro de um negócio assim. E tinha um filme lá que cantava uma musiquinha e tal. Aí beleza, eles estavam todos cobertos ali. Um dos amigos lá começou a cantar a tal da musiquinha do filme. Ele disse que eles estavam à luz de vela, porque como tinha esse negócio da separação de meninos e meninas, o que eles eram orientados? Primeiro os meninos tinham que fazer tudo o que eles tinham que fazer, se recolher, e depois as meninas, eu não sei se era banheiro compartilhado, não sei. E aí, no momento que eles estavam fazendo isso, teoricamente era para eles estarem deitados já. Então eles estavam à luz de vela para não chamar muita atenção, enquanto que a luz lá no predinho onde as meninas estavam ainda estava acesa. A dele estava apagada e lá estava acesa ainda. Aí ele continua assim. Um dos rapazes começou a cantar a tal da música do filme. Fizemos questão de cercar a vela, uma vela. Fizemos questão de cercar a vela porque as meninas e as funcionárias ainda estavam com as luzes acesas. E elas podiam ver. Exatamente. Então as luzes lá do prédio das meninas estavam acesas, as luzes dos banheiros também. Ele fala que é uma instalação muito pequenininha. Então, tipo, em volta estava aceso e eles estavam fazendo um negócio aleatório num horário que eles deveriam estar dormindo. Então eles ficaram em volta da vela para ninguém ver a luz. E o tal do menino começou a cantar a música do filme. Ele tinha que cantar, ficou cantando lá por uns 3 ou 4 minutos, pelo que ele coloca. E pelo que ele tá falando, nem era tão cedo assim, viu? Porque eles não podiam sair do alojamento à 1 da manhã. Então eles pediam para os meninos dormir cedo e para não sair mais de lá à 1 da manhã. Mas nem é tão cedo, 1 da manhã. Bom, o tal do menino cantou lá por 3 ou 4 minutos e aí eles tinham que parar. O ritual era esse, você cantava, ele ficou cantando aí, tinha que parar. E aí eles pararam de cantar e um dos meninos levantou e foi acender a luz. Na hora que ele acendeu a luz, saiu faísca. Saiu faísca e apagou tudo, virou aquele breu. E aí eles começaram a ouvir como se fossem cachorros correndo. Mas não era 1 ou 2. Parecia que tinha uns 15 cachorros correndo. Que eles ouviam, sabe? Os
cachorros, porque cachorro é inconfundível o barulho das patas, né? Não é a mesma coisa que um cavalo que trota, enfim, a gente conhece o barulho das patinhas. E parecia que tinha uns 15 correndo. E tava aquele breu, porque, né, eu não sei o que eles fizeram ali, que eles conseguiram deixar apagar tudo, as luzes, né? Deu aquele... Acabaram com a força ali. E os cachorros corriam, e eles gritavam e uivavam, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, no escuro. Então foi extremamente perturbador. Aí a confusão começou, porque todo mundo começou a ouvir, não era só eles que estavam fazendo a brincadeira, todo mundo começou a escutar. Os caras que não estavam participando começaram a ficar com medo. Ele tomou um puta de um susto, porque tinha um cara em pé com cobertor aqui, porque levantou assustado. Tadinho. Aí começou aquele furdunço, aquela correria pra todo lado, todo mundo no escuro, o que tá acontecendo? Aquela barulheira danada. Aí chega os professores com tocha, aquele negócio assim, o que tá acontecendo? Tipo, se foi uma alucinação coletiva, pegou muita gente. Aí vieram as meninas, porque, saiu todo mundo, você não tá entendendo a zona que foi. E aí virou um caos, depois de 30, 40 minutos voltou a força, e a galera saiu numa força-tarefa pra encontrar esses cachorros. E não tinha cachorro. Tem noção? Não tinha cachorro. Nenhum. E aí eles começaram a perguntar quem que tinha escutado, quem não tinha, e os únicos que escutaram foram os meninos que estavam ali dentro do galpão. Todos. Os que não estavam participando também. Todos que estavam ali no galpão. As meninas não escutaram nada, os professores não escutaram nada mais, né? Como assim tem uma matilha de cachorro correndo aqui? Foi todo mundo procurar. Mas todo mundo que estava dentro do ambiente escutou. Você imagina a confusão? Não, o menino levantando de cobertor me quebrou muito. Aí imagina, tá aquele furdunço, ele está apavorado, ele olha com aquela sombra aqui em cima dele, que é o menino que tava enrolado no cobertor e levantou assim. Ai, gente, é engraçado demais, mas dá medo, né? Me lembrou aquele relato do outro vídeo, do cara que escuta a boiada passando. A boiada, é verdade. E esses foram os relatos de hoje. Deixa aqui nos comentários se você acredita, deixa seu like e se inscreve para não perder outros vídeos como esse, tá bom? Tchau! Tchau!